Estamos aqui com mais um devocional e é tão maravilhoso parar para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer ao nosso coração. Porque se tem uma voz que muda totalmente a nossa rotina, que direciona os nossos dias, que traz clareza, segurança, conforto, cura, refrigério, milagre, é a voz de Deus direta ao nosso coração. E a mensagem que Deus traz para a gente está no livro de Gálatas. E o título da mensagem de hoje, desse devocional, é Olhando para o Alto. E aqui em Gálatas, capítulo 1, no versículo 11, Jesus disse, nesse cenário aqui, Jesus estava entregando a promessa da descida do Espírito Santo e falando para eles que o Espírito Santo seria enviado. E nesse momento, Jesus, ele voltou para o Pai e todos ficaram contemplando este grande acontecimento que ele já tinha dito que isso chegaria ao tempo de acontecer. E esse foi o momento. Aqui no versículo 11 diz: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Os discípulos estavam ali parados, perplexos, admirados, porque diante dos olhos deles, Jesus voltou para o Pai. Jesus, ele foi elevado aos céus. E não tem problema nenhum quando a gente recebe uma mensagem, quando a gente contempla um acontecimento, em olhar, em ficar ali perplexo com o que Deus ele está nos entregando, porque eles receberam a promessa e viram Jesus voltar para o Pai. Mas a promessa, ela não terminava na volta de Jesus para a glória, não. Ela continuava na descida do Espírito Santo. E aonde está a mensagem que o Espírito Santo ele traz para mim e para você? Muitas vezes, nós, quando recebemos uma promessa, ficamos parados, olhando e perplexos com aquilo que recebemos. Mas a promessa que nós recebemos não é para que a gente venha se manter parado. Não tinha problema, eu repito, neles estarem olhando para os céus. Mas muitas vezes a gente fica espiritualizando aquilo que exige uma ação da nossa parte. Muitas vezes a gente continua pedindo a Deus em oração uma resposta que já foi dada e que exige uma ação. E aqueles homens, aqueles anjos perguntaram para eles: o que é que vocês estão olhando? O que é que vocês estão fazendo aí, Galileus? Olhando para os céus. Ele disse, ele vai voltar. Ou seja, em outras palavras, agora vem o próximo passo. O cumprimento da promessa é com vocês. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: daquela promessa que você recebeu, sim, porque cada um de nós recebemos uma promessa muito particular, individual, vinda do coração de Deus para nós. Será que você se mantém parado, olhando perplexo para o que foi entregue para você? O que você fez desde o dia em que você recebeu a promessa de Deus enviada ao seu coração? Porque eles receberam uma promessa e eles tinham uma missão. Sempre que nós recebemos uma promessa, junto com a promessa, a missão, ela vem no combo. Ela vem junto com a promessa, a missão que deve ser cumprida. E eu pergunto para você, com a promessa que você recebeu, a missão que foi delegada a você, o que você fez com essa missão? Talvez você está ainda esperando, perplexo. Uau, Deus disse que ia fazer. A promessa é que eu seria enviado para as nações. A promessa é que a minha casa serviria ao Senhor. A promessa é da minha cura, da minha restauração. E o que você fez desde o dia em que você recebeu a promessa? Um exemplo, que você seria enviado para pregar às nações. Você começou a pregar no seu bairro? Você começou a pregar na sua escola, na sua casa, no seu trabalho? Ou você está tão maravilhado com a promessa que você recebeu, que você está como esses galileus, olhando para o alto, perplexo, ainda com aquilo que você recebeu? E hoje eu estou aqui, através da voz direta de Deus, para falar a você. É momento de agir, é momento de você tomar posição e cumprir a missão que também foi dada junto com a promessa de Deus para o seu coração. E eu fiz aqui algumas anotações que quando Jesus subiu, ele deixou a missão.
O erro não foi olhar para o alto, mas ficar parado. E muitas pessoas estão paradas há muitos anos. Já era para estar vivendo uma outra realidade, já era para estar acessando outras promessas, mas ela ficou retida com aquilo que ela recebeu. E eu volto a repetir, junto com a promessa, Deus, Ele sempre entrega para mim e para você uma missão. Então, muitas vezes, usamos a espiritualidade como refúgio. Você fica se refugiando que você recebeu, que Deus te delegou, mas agora o que o Espírito Santo está falando para a gente é momento de agir, é momento de se posicionar. A promessa foi liberada, você já sabe o que tem que fazer, então o Espírito Santo ele não vai fazer por mim e por você aquilo que te compete fazer. Então, não transforme sua fé em pausa, mas transforme em ação. Tem um versículo que eu amo, que fala que a fé sem obras, ela é morta, não serve de nada. E um outro versículo que diz assim, me fala da sua fé, que você tem fé, e eu te mostro a minha fé através das minhas obras. Muitas vezes você está falando, anunciando para todo mundo a promessa que você recebeu e tem gente que fica falando assim, gente, tá, e quando é que isso vai acontecer? Então, será que ao invés de sair anunciando a promessa, não é momento de você agir e mostrar a sua fé em obras, através das obras, e Deus se encarregará de cumprir a promessa através da atitude que você vai tomar, cumprindo a missão que Ele te delegou. E a tarefa do dia para hoje dê um passo que você está adiando há muito tempo por medo. Medo de como será, porque você imagina, Jesus falou, eu vou enviar o meu Espírito, eles tinham uma missão a ser cumprida. E Jesus falou, não saiam de Jerusalém. Eles tinham que receber o Espírito Santo para sair de Jerusalém anunciando aos 4 cantos do Evangelho que chegou até nós hoje. E talvez você tenha medo, mas como eu vou fazer? Eu não sei falar, eu não sei me pronunciar, eu não sei falar outros idiomas, eu não sei como meu marido vai se converter. Enfim, eu não sei qual é o medo que tem te paralisado. Mas eu quero te impulsionar, te encorajar a sair desse lugar de paralisia espiritual, a se mover em fé. Porque se você tem uma palavra, ela é suficiente. A palavra, a promessa, ela se encarrega de suprir, de prover, mediante a sua atitude de fé, tudo aquilo que você precisa fazer. Mas para que a provisão chegue, é preciso haver uma ação. E o Espírito Santo está nos encorajando para que venhamos agir, para que possamos viver a promessa materializada em nossas vidas. Então, transforme essa promessa em direção. Deus já te deu essa direção. Agora, tome a atitude e mais do que ficar olhando para o alto, admirando o que você recebeu, é momento de arregaçar as mangas e pôr em obras aquilo que você e ninguém mais pode fazer no seu lugar. E eu declaro que em nome de Jesus, o espírito de medo, de paralisia, ele caia por terra e que você se posicione. E eu vou te dizer uma coisa, quando você se posicionar, se prepare, porque até o cumprimento da promessa chegar, você vai viver muitos milagres de provisão, milagres de coisas sobrenaturais, para que o propósito pelo qual o Senhor te escolheu, ele se cumpra, ele vai provendo dia a dia. Então se movimente, porque o Senhor vai prover aquilo que você precisa para viver o seu propósito. Então que o Espírito Santo te encoraje, mas ele não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Que Deus abençoe o seu dia e que você seja movido por ousadia, coragem e fé. Avance para viver o que Deus tem com você e através de você. Até amanhã no próximo Devocional. Compartilhe essa mensagem com um amigo. Tem gente que está amortecida. Você pode não somente viver o que você recebeu, mas olha que maravilhoso, você pode impulsionar outras pessoas a viverem essa realidade somente compartilhando. Se você não me segue ainda, você pode começar a seguir e receber sempre uma mensagem quentinha do coração de Deus para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe e até amanhã.